Eu acho que eu fui tirado do Sepultura. Eu e a Glória, a gente foi mandado embora, né? Ela foi mandada embora oficialmente, eu fui mandado embora sem ser oficial, mas acho que não teve... Ninguém tentou reconciliar a gente, ninguém tentou fazer nada, então eu tô com o sentimento que eu fui mandado embora. Com a Glória não tava dando certo pra nós três, ela tava representando o Max bem, mas não estava falando a mesma língua que a gente. Em 96, o clima no Sepultura estava terrível e, mais do que isso, as relações pessoais estavam no limite e coisas pesadas estavam rolando não só com os membros, mas também com as pessoas à sua volta. Inclusive suas esposas, e acreditem, é bem provável que a gota d'água pro Sepultura ter se separado pode ter sido justamente uma das esposas, e nós não estamos aqui falando de Glória Cavaleira. Os problemas são profundos, pessoais e vão muito além dos 4 membros originais da banda. Max Cavaleira deixou o Sepultura em 1996, após a banda dispensar Glória Cavaleira, esposa dele, das funções de empresária. Seu próprio irmão Igor Cavaleira acabou ficando no Sepultura durante mais uma década e logo depois deixando de conversar com ele nesse período. O que a gente não sabe ao certo é o que estava acontecendo de verdade por trás dos bastidores. Afinal de contas, cara, muitos dizem aí que o Sepultura tava isso aqui de se tornar o próximo Metallica. E sobre tudo isso, a única coisa que a gente tem certeza é que a gente sabe das 3 versões da história. A que cada lado conta e o que realmente aconteceu. Por isso, nesse vídeo aqui hoje, a gente vai dissecar esse momento sombrio do Sepultura e tentar entender melhor o que tava rolando nos bastidores da banda. Fica comigo aí, que é sobre isso que nós vamos falar hoje. Saudações a todos, sejam todos muito bem-vindos. Se você tá chegando aqui ao meu canal pela primeira vez, já dá aquela moral pro pai aqui, ó, já vai se inscrevendo aqui embaixo e deixando seu comentário aí pra participar, beleza? Pra gente entender o porquê que a gente tá falando mais uma vez desse racha até hoje, a gente precisa entender o momento do Sepultura em 96 e por que que isso afetou tanto a banda. O ano era 1996, o Sepultura chegava ao topo do mundo após apresentar o Roots, um dos melhores, mais importantes e mais bem vendidos discos do metal moderno. O álbum teve mais de 2 milhões de cópias vendidas mundialmente, sendo o único grupo a conquistar disco de ouro em 8 países, incluindo Estados Unidos, Canadá e Austrália. E apesar, ou por causa, do sucesso, a turnê mundial de divulgação foi marcada por muita treta. O Sepultura acusava a Glória de afastar o Max da banda. Era o fim do clima de camaradagem entre os caras. Toda a época do Roots foi muito confusa, pois o Sepultura não soube lidar com a fama, especialmente no Brasil, onde o disco foi muito grande. A turnê do Roots, de 96, que foi a última turnê do Max, com a banda, em 97 a gente tava com uma turnê já marcada Japão, de arena, Austrália, o Big Day Out, o festival, uma turnê americana também gigantesca, e aí quebrou todo aquele ritmo, Na verdade o Max saiu da banda porque a gente mandou a empresária embora, E eles estavam casados e tudo, e já estavam com o plano de fazer alguma coisa solo, fazer alguma coisa sozinha, controlar mais a carreira e tudo. E acabou saindo no momento mais absurdo, pra história do Sepultura. O que era normal na maioria das bandas, no Sepultura incomodou mais do que devia. O Max começou a assumir muitos dos holofotes pra si, Todas as entrevistas ele que era chamado, em todo tipo de matéria que ia ser feito ele era chamado, sessões fotográficas, enfim. O Max era a cara da banda e naturalmente estava sempre à frente dos compromissos da banda, E isso acabou incomodando a galera como um todo. Pra vocês terem ideia da popularidade do cara, na época ele tinha um ônibus só pra ele na turnê. E segundo o Andrés, o cara tava pensando em outros projetos com total apoio da Glória e da gravadora. O Max usou toda a estrutura que a gente usou pro Roots, ele usou pra fazer o primeiro disco solo, sabe? A única coisa diferente que tinha era o baixista, o guitarrista e o batera, O resto era tudo igual. Então a gravadora falou, o Sepultura é isso. E, não era. E apesar de estar vivendo seu auge artístico, o Sepultura estava seriamente deteriorado por dentro. Havia um claro racha na banda, com Max e Glória Cavaleira de um lado e a banda do outro. A turnê foi extremamente bem sucedida nessa época, mas apesar desse sucesso, durante a turnê, tanto o Igor quanto o Andrés e o Paulo não falavam com a Glória em momento nenhum e ficavam totalmente afastados do Max e da Glória. O que eles fizeram com ela foi uma coisa muito desonesta, e a gente sempre chamou a banda de Sepultribe, que é a tribo de Sepultura, e a gente nunca mandou ninguém embora. Com a Glória não tava dando certo pra nós três, ela tava representando o Max bem, mas não estava falando a mesma língua que a gente. Apesar disso, os conflitos não impediram que a turnê fosse realizada. Porém, uma situação específica envolvendo uma série de shows fez com que Max saísse logo da banda. Sepultura viajou para Inglaterra no dia 17 de agosto para tocar no festival Monsters of Rock, em Donington, que tinha o Ozzy como atração principal. Durante a tour, Dan Wells, filho de Glória e enteado de Max, morreu em um acidente de carro nos Estados Unidos, o que abalou bastante os caras. Glória e Max estavam no quarto do hotel e ouviram alguém bater a porta, que era Andrés. O Andrés estava com um olhar bastante sério no rosto e disse que sentia muito, mas que seu
filho Dana tinha sofrido um acidente. Uma curiosidade sobre esse momento aí foi um trechinho que a Glória Cavaleiro publicou no livro do Max, o My Bloodhood, saca só. 3 dias antes de partirmos para a turnê do Sepultura, o Max e eu estávamos na cozinha da nossa casa em Phoenix. O telefone tocou e era essa senhora do Brasil, ligando para abençoá-lo antes da viagem. E ela disse o seguinte: alguém tentará matar um de seus filhos, não volte até depois de 6 de setembro. Quando o Max desligou, olhou para mim e falou: eu não posso acreditar no que ela me disse. Temos de tirar as crianças da casa. E aí respondi: não podemos fazer isso. As aulas recomeçam na semana que vem e estamos saindo em turnê. Chegamos à conclusão de que aquilo não podia ser verdade. Vocês sabem que o Max tinha uma ligação espiritual com o Brasil muito forte, né? E mantinha essa conexão espiritual com o Brasil mesmo estando muito longe. Você imagina só que alguém tinha avisado pra ele que alguma coisa ia sair errado. Acredite você ou não, tá no livro dele lá. Aí vocês imaginem um momento de tensão. O Sepultura tava no auge, uma turnê imensa, gigantesca, só show cabuloso, gigantesco. E eles estavam no show muito importante, né? O Monsters of Rock é um festival extremamente importante. E nessa noite tinha ninguém mais do que ninguém menos que Ozzy Osbourne vendo a coisa toda acontecer. O acidente com o enteado do Max aconteceu em outro lugar, né? Os caras estavam em Londres, foram pra Donington e o acidente aconteceu em Phoenix. E você imagina que às portas de um grande evento desse acontecer, você descobre uma notícia dessa. Não tinha condição do Max fazer esse show, né? E é claro que o Max não fez. Tanto é que esse show aí ficou bem conhecido porque talvez tenha sido a primeira vez na história que a gente tenha visto o Andrés como frontman do Sepultura, né? E o Sepultura como um power trio cantando ali para poder cumprir o compromisso do dia. Mas se toda essa situação tensa não fosse o bastante, uma outra coisa ainda aconteceu para aumentar ainda mais essa tensão que já estava delicada. Max e Gloria receberam um avião particular de Sharon Osbourne para voltar de Donington para Londres, onde pegariam imediatamente um voo para Phoenix. E durante o voo, a filha de Gloria, Cristina, decidiu ligar para o necrotério, pois ela não estava acreditando que o irmão dela realmente estava lá. E para surpresa dela, quando ela perguntou ao atendente, ela respondeu o seguinte, que a irmã dela tinha acabado de retirar o corpo de Dana do lugar. Aí vocês devem estar se perguntando, né? Como assim? Vocês entenderam o que aconteceu? A filha da Glória ligou pro necrotério porque ela tava muito nervosa e ela não tava acreditando que o irmão tinha falecido. Então ela decidiu ligar pra lá pra ter certeza que o irmão dela tava lá. E quando ela ligou pra lá pra ter essa certeza, a atendente simplesmente disse: cara, a irmã de Dana levou ele daqui. Alguma coisa muito errada tinha acontecido, né? A esposa de um dos membros do Sepultura ligou pra uma amiga e disse a ela que Max e Glória tinham pedido pra que começasse a fazer os preparativos para o funeral de Dana enquanto voltavam pra casa. Ela argumentou que daquele jeito as coisas levariam menos tempo. Assim, a amiga telefonou para o escritório do médico legista, dizendo que era irmã de Dana e queria retirar o corpo. Com isso, os dois ficaram revoltados, porque tudo estava dando a entender que isso tinha sido feito para que eles pudessem voltar, jogar o corpo do Dana no buraco e voltar para a turnê o mais rápido possível. Um dia depois do funeral de Dana, literalmente no dia seguinte, o Sepultura convocou uma reunião com Max. Quando ele chegou lá, só eram os 4. Andrés e Igor disseram: sabemos como você se sente em relação a Dana e lamentamos muito, mas você sabe que precisamos seguir em frente, cara. Temos que sair aqui em turnê dentro de algumas semanas. E o Max simplesmente respondeu que não podia fazer isso, porque naquele momento a situação na casa dele estava bem difícil e que a Glória estava muito abalada. Agora a coisa começou a se misturar muito, puxar muito pro lado deles, e aquele espírito de banda e de união já estava sendo perdido ao passar dos anos, né, ao passar dos dias. Eu não vejo, sabe, a gente continuando com outras pessoas. Não é o jeito que o Sepultura se propôs a fazer as coisas. Mas o Sepultura sem o Max ainda é o Sepultura? Olha só a situação que a Glória tava. Tinha enterrado Dana às 11 horas da manhã no seu funeral e às 9 da manhã seguinte ligaram pra ela. O Max já tava voltando a caminho de casa, porque ele já tinha participado dessa reunião que os caras tinham convocado ele. Andrés e Igor estavam no telefone e disseram: vocês tiveram bastante tempo, agora precisamos voltar pra estrada. Glória perguntou se eles já tinham conversado com o Max sobre aquilo e eles responderam que Max já não tava mais lá. Porque provavelmente, né, os caras já tinham dito pro Max como é que as coisas iam funcionar dali pra frente. Como é que é essa vida assim, de tribo, né, como você falou, de viajar tudo junto, tá todo mundo sempre no mesmo ônibus, todo mundo fazendo parte dessa aventura? De repente não dá um cansaço assim de estar junto no show? E não estou falando com só o fato de ser marido e mulher, não. Estou dizendo mesmo vocês, os companheiros, porque geralmente o conjunto, quando acaba de tocar, cada um vai para sua casa. Quando vocês estão viajando em turnê e vocês fazem muita viagem, ficam 24 horas por dia. Isso não acaba dando certos atritos, assim, não? Neurastenias? Ah, até que não dá muito, não. O último show de Sepultura com a formação clássica aconteceu no dia 16 de dezembro de 1996, na Brixton Academy.
Um show que teve um registro que foi gravado e foi lançado 6 anos depois, sob o nome de Under a Pale Grey Sky. E o mais engraçado, cara, é que o Sepultura não fazia ideia de que esse disco tinha sido gravado. Aliás, é um ao vivo muito bom e é um registro, talvez, da última performance do Max com a banda. E é verdade que a gravadora na época, a Roadrunner, fez isso pelas costas dos caras. Eles simplesmente organizaram esse registro todo e não falaram nada pra ninguém. Isso porque já tava rolando um boato forte de que tinha muita tensão entre a banda e que podia realmente haver uma possibilidade da banda romper, e por contrato o Sepultura tinha um ao vivo que deveria vir a ser gravado em algum momento, né? Os caras não sabiam quando, mas esse ao vivo em algum momento deveria ter sido entregue. Segundo Morricone, ele vinha ouvindo rumores de uma tensão crescente na turnê europeia, mas nunca ficou sabendo de nada diretamente pela banda ou por Max e Glória, e por isso acabou usando a palavra de que ele tinha ouvido um rumor. Diante do possível surgimento de graves problemas dentro da banda, ele achou que seria uma boa ideia gravar um outro show daquela turnê, caso as coisas viessem a piorar. E aqui vem um outro ponto bem importante, cara. Os caras Sepultura convocaram o Max para uma reunião só os 4 a portas fechadas. E é importante dizer que esse show que foi gravado, ele foi gravado no dia 16 de dezembro. E um pouco antes, cara, quando tava rolando uma pressão já entre essa tensão da Glória com a banda, a Glória tinha dito que o contrato dela iria justamente até o dia 16 de dezembro daquele ano. Ou seja, depois que esses caras acabaram de gravar esse registro ao vivo, a Glória praticamente não teria mais nenhuma obrigação com o Sepultura, já que ela tinha dito que não ia querer continuar como empresária da banda e talvez não fosse renovar. Bom, isso daí é dito por ela, né, em várias entrevistas, inclusive no livro do Max, e é a versão que ela conta. Segundo ela já tinha percebido que as coisas estavam indo para esse caminho e ela ia abrir mão de ser empresária da banda, não renovando o contrato. Então, teoricamente, o último compromisso da Glória teria sido justamente esse registro que foi gravado aqui no dia 16 de dezembro. A Glória disse pro Max continuar com o Sepultura porque o Sepultura era como um filho pra ele. E também porque ela podia cuidar de outras bandas, já que já era empresária e consagrada no meio. Mas aí, segundo ela, no ônibus o Sepultura tinha uma folha de papel dizendo que não queriam mais trabalhar com ela, mesmo ela não querendo renovar o contrato. De contrapartida, cara, o Max, por outro lado, o papo era um só. A banda colocou ele pra escolher entre ficar com a banda ou simplesmente ficar com a Glória. Em outro papo, os caras não queriam mais que a Glória empresariasse e queriam ela totalmente fora da jogada. E entre o Sepultura e a Glória, o Max, naquela situação toda que ele tava vivendo de tensão ali, entre morte de filho e problemas entre a banda, optou por ficar do lado da família e acabou, como a gente bem conhece a história, ficando ao lado da Glória, né? Não tem uma coisa que rolou, é um processo. A gente vivia junto, né? Ele acabou casando com a empresária, o que dificultou muito para você fazer business de uma forma racional e não tão emotiva, né? Foi isso, no geral, que realmente foi o negócio que afastou a gente como banda, como amigo, né, como compositor que a gente fazia junto, meio que tirou o Max como uma coisa separada e deixou o resto da banda como uma outra coisa, né? Coisa que nunca foi, a gente sempre foi muito unido, né? A gente sempre fazia as coisas juntos. Mas foi isso que aconteceu. Acho que no rock and roll é muito comum, infelizmente, né? É muita grana que começa a acontecer muito rápido. Todo mundo fala que isso é foda, que é tudo muito fácil de conseguir, droga, álcool, mulher. Se você começa a acreditar muito no mito, né? E infelizmente eu me coloco junto, não que eu tava perfeito, não acreditava, eu tava acreditando no meu mito também, entendeu? Essas coisas acontecem, mas é aquela coisa, eu não tenho arrependimento, eu tenho aprendizado de uma situação. Tudo levava a crer que a projeção da banda iria levar o Sepultura pra isso, algo que nunca se concretizou na real. Apesar disso, Max garante que sua saída não foi necessariamente por conta da pressão com relação à saída da esposa. The thing with those guys that's really sucks that a lot of people don't know, I think I should say that because it's something that happened, is that when Dana died, I flew back from Donington. Andrea's wife tried to bury Dana before Gloria get home. Why? I don't know, man. That's evil, doing something like that. We stopped that because Gloria's daughter Christina found out about it and stopped the whole thing. It's like, what are you doing, you know? She was trying to get him buried and done with it. By the time she get home, he was already buried and done. The funeral was all done. And that was really hurtful. And that was one of the reasons I quit Sepultura, even because of that kind of attitude. O conflito com a esposa de Andreas Kisser não foi o começo, mas adicionou bastante na treta. Esse é um ponto que muita gente costuma não comentar, eu acho que muita gente nem sabe, cara, mas aquele ponto que eu falei lá no Monsters of Rock, naquele momento onde o Max e a Glória descobriram o que tinha acontecido com Dana, e eles estavam voltando e descobriram que o corpo tinha sido movido de lugar, né? Logo depois, o Max descobriu que a esposa de alguém do Sepultura que tinha feito isso era nada mais nada menos que a esposa do Andreas Kisser, que aparentemente, né, que supostamente realmente teria movimentado o corpo do Dana para poder
acelerar as coisas para que os caras pudessem realmente agilizar e voltar o mais rápido possível pra turnê. Isso é uma coisa que é muito pouco falado, o próprio Max fala muito pouco sobre isso, né? Pouca gente toca nesse assunto, mas é uma coisa que realmente aconteceu e com certeza deixou um clima terrível na banda. E fizeram campanha contra, né, meu? Aquela coisa de sair como vítima, e os caras são os grandes bichos papões e querem só dinheiro, etc. Tudo bem, Sepultura é um nome forte, muito conhecido, mas a maneira que a nossa antiga empresária deixou a companhia, né, o business do Sepultura, tava uma bagunça, uma zona. Nós ficamos com a parte boa do Sepultura, mas também com a parte ruim. A gente teve que resolver problema de contador, de contratos, turnês canceladas que a gente teve que lidar com isso, porque eles partiram fora, agora eu tô na carreira solo, vocês se viram. A visão realista mesmo é refazer o Japão e a Austrália, que a gente teve que cancelar. Então isso é meio que o primeiro plano. A saída do Max deixou a banda em uma situação de recomeço, já que contratos foram perdidos e muitos até hoje não aceitam o substituto de Max, Derek Green, que ocupa a vaga desde 1998 e hoje já está na banda há mais tempo que o próprio Max. O Igor permaneceu na banda por mais 10 anos, durante os quais não falou com o Max. Depois fez as pazes com o Max e os dois voltaram a tocar juntos no Cavalera Conspiracy. Hoje a gente tem o Andreas Kisser como figura central do Sepultura, né? O cara que assumiu a ponta como líder do Sepultura é o Andreas. E a gente vê em alguns momentos, em algumas falas do Andreas, que existe realmente uma mágoa entre ele e o Max, que assim, na minha opinião, é muito por causa dessa questão profissional. O Sepultura estava prestes a dar um passo muito grande, e eu acho que, tecnicamente falando, e talvez financeiramente falando, comercialmente falando, realmente teria sido interessante para o Sepultura voltar o mais rápido possível para a estrada e permanecer naquela turnê que era gigantesca e iria realmente levar o Sepultura para um outro patamar. Era vai ou racha, ou o Sepultura aproveitava aquela situação e se tornava de fato uma banda gigantesca, né, que poderia estar hoje aí ocupando o Big Four, tá ao lado aí do Megadeth, do Metallica e tal, né? É ao lado de bandas que realmente são grandes colossos, que estão naquele Olimpo que a gente fala, né, de bandas que são colossos da história do rock. Era um momento, cara, o Sepultura viveu essa pequena janela e o momento de atravessar essa janela foi na turnê do Roots. Eu acho que pro Andreas isso era uma coisa muito importante e, cara, a gente não sabe ao certo se tudo isso que é dito de lá e de cá é verdade, se esses pauzinhos que foram mexidos daqui e dali, se isso tudo é realmente verdade, né? Mas ao que a gente vê aqui do lado de fora, o Andreas realmente ficou muito magoado com tudo isso que aconteceu e talvez esse seja um dos motivos da banda nunca mais ter se reunido, porque realmente, dali pra frente, tanto o Sepultura quanto o Max Cavalera foram pra caminhos muito distintos e foi cada vez fazendo menos sentido fazer essa reunião. Eu tive um contato com a Glória alguns anos atrás, falei com o Max pelo telefone muito brevemente. O Igor também, em 2010 eu vi ele lá no Rock in Rio, fui lá trocar uma ideia, a gente troca uma ideia, entendeu? Mas até chegar junto, começar a tocar de novo, tem exigências assim absurdas e a ideia que eles têm é que, vamos fazer agora o Sepultura como se nada tivesse acontecido, vamos continuar a turnê do Roots, entendeu? E eu não vou subir num palco, ficar longe de casa, trabalhar pra caralho pra ficar lá dando uma de palhaço pra um monte de gente que vai ficar aplaudindo qualquer coisa que subir no palco, entendeu? O Max e o Igor são muito moleque, né, meu? Eles deixam as pessoas resolver as coisas pra ele. Eu posso estar aqui numa reunião conversando com os dois, resolvendo um monte de coisa, eles viram as costas e é como se a gente não tivesse falado, entendeu? Tá debilitado pra caramba, tá tocando muito mal, sabe? Então, puta, não dá, pra que isso, né, meu? Acho que é forçar uma situação só pro um monte de gente que tá em volta ganhar dinheiro. I read somewhere that, well, you phoned Andreas to discuss maybe a Sepultura reunion. Have you spoken to him recently? Is there any new news about it? No. It's still the same. What we talk about on that night that I phoned him, it's still the same. I mean, I have no contact with him. I really want to do it, you know, because I even proposed to him. I said, if you want to, just have your camp manage you and Paulo. You have your own managers, and Gloria will manage me and Igor. That way, we're both happy. It's a 50-50 thing. That's being fair as possible. And that was not good enough for him. He doesn't want Gloria involved. He wants him to do the whole thing himself, control the whole thing. You know, that's not right. You know, that's not fair. Então talvez, cara, o Andreas realmente, nesse ponto, ele tenha se ressentido com o Max, nesse sentido, onde o Max realmente estava passando por um período difícil, né? E realmente estava dando muito mais prioridade ali pra sua família do que necessariamente pro momento que a banda tá vivendo na época, né? Como eu falei no começo do vídeo, toda a história tem 3 versões, né? A versão de cada lado e o que realmente aconteceu. E não se esqueçam, esses são meus hippies.
Não se esqueçam, os impostores estão aí no Brasil tentando convencê-los, continuam tocando essas músicas até hoje, mas nunca se lembram de onde vieram esses riffs, vieram daqui, tá bom? Vocês nunca se esqueçam disso, tá? E os impostores nunca nem deram obrigado, esses filhos da puta aí do caralho. Então é isso aí, ó, vocês não se esqueçam disso. Os riffs de Max Cavalera, Dead Embryonic Cells, cada vez que vocês escutarem essas músicas, sabem de onde vem esses riffs, tá? Não é daquele bando de pau no cu, filho da puta. Então é isso aí. Valeu, galera do Brasil assistindo. Puta abraço pra vocês. Mas isso, na minha opinião, eu quero saber o que você acha sobre essa treta toda. Deixa aqui embaixo a sua opinião. Até a próxima. Valeu!